Bom dia! Privilégio compartilhar com você essa nova série de mensagens, Servir é. E assim como num cubo mágico, onde cada cor se encaixa perfeitamente para alcançar a missão, nós vamos falar nessa nova série sobre isso. Como nós podemos servir melhor a Deus, se encaixando e cumprindo com aquilo que Ele de fato tem nos chamado. E hoje, para estrear essa série, eu quero apresentar para vocês o Rodrigo Bibo, por favor. Bibo, chega mais. Você pode dar uma salva de palmas aí, nosso convidado dessa manhã, desse dia tão especial. O Bibo está lançando esse livro, Como se tornar um cristão inútil, e tem tudo a ver com a nossa série. Um privilégio ter você com a gente aqui, meu amigo. Tem o pior pastor do mundo. Como é que é? Fala para todo mundo aí. A igreja tem o pior pastor do mundo, tem que ter um livro desse, né? Pior livro do mundo também. Então, se você quer esse livro, que é o pior livro do Brasil, você pode adquirir ele no final aqui dessa mensagem. O Bibo também vai estar lá para conversar com você no final, né, dessa mensagem. E quem sabe, se você quiser um autógrafo do Bibo também, ele vai estar lá disponível para a gente. Eu quero te convidar a orar pelo Bibo, por esse tempo tão especial que a gente já está tendo aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, ó Deus, onde a gente pode agora parar para ouvir a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração para entender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Deus, obrigado pela vida do Bibo, pela presença dele aqui, Deus, e a disposição dele nos servir, Deus, nesse dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cata. Meus irmãos, graças e paz da parte de Deus. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu amo essa igreja. Tem algumas igrejas no Brasil que eu amo e, sem sombra de dúvida, a Red é uma dessas igrejas. Já preguei algumas vezes aqui e sempre uma alegria poder voltar. Dessa vez eu me convidei. Não tenho vergonha de dizer. É que o Thiago Matos prometeu para mim, olha, quando lançar o novo livro, vem fazer um lançamento na Red. Aí eu cobrei, lancei. Posso ir aí? Pode, eu vim. E é muito bom poder estar aqui, conhecer a nova casa de vocês, que igreja bonita, tá? Que Deus continue abençoando muito esse lugar. Tá, e assim, eu fico muito alegre de ver o que Deus está fazendo, continua fazendo aqui na Red, nessa cidade, por meio da vida de vocês. E o tema então é esse, né? Servir é. E aí, servir é, e a gente começa dizendo e falando justamente sobre chamado, né? Ou seja, servir é ser chamado. E esse tema, sem sombra de dúvida, ocupa a mente e o coração de muitos cristãos, né? A ideia do: qual é o meu chamado? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou no centro? Vocês vão passar aí se der errado aqui, né? Acho que é melhor vocês passarem aí, senão eu vou ficar meio... Vocês passam aí, vocês são fera. Amo vocês. Quanto tempo eu tenho mesmo? Cadê aquela irmã que manda em mim? Ele está mandando em mim? Já esqueci, é 1h30, ótimo. Essa é a grande pergunta, né? Eu quero viver, o grande desejo, eu quero viver no centro da vontade de Deus. Tem pessoas aqui nesse auditório que já tem mais de 20 anos de fé e ainda possuem um certo incômodo no coração e ainda fazem a seguinte pergunta em oração ou numa conversa mais íntima: será que eu estou no centro da vontade de Deus? Eu sinto um desconforto na minha vida e eu não sei, eu acho que eu não estou no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia fala de chamado, as pessoas falam desse, né? Viver no centro da vontade de Deus. Eu queria que você respondesse agora para você. Você sente que está no centro da vontade de Deus? Se você parou e pensou nesse momento e a sua resposta foi: rapaz, eu acho que eu não estou no centro da vontade de Deus. É porque ninguém sabe onde é esse centro. Tá tudo bem então você? Como eu quero começar dizendo para você ficar mais tranquilo, para você ficar mais tranquila. Porque a gente usa uns jargões, a gente cria umas teologias na igreja às vezes, que a gente também não sabe explicar direito. O centro da vontade de Deus. É como se eu precisasse fazer alguma coisa, subir uma montanha, fazer um curso, receber uma oração forte, um exorcismo, depende das pessoas, para que então aconteça algo na minha vida e eu agora sim, eu estou no centro da vontade de Deus. É uma compreensão de que é o seguinte: tudo dará certo na minha vida se eu estiver no centro da vontade de Deus. Onde? Qual é a base bíblica para essa? Não tem, é só vozes da cabeça de gente que inventa essas coisas. E o que me assusta não é assim um pessoal que fala isso.
Parece uma coisa meio generalizada na igreja. O centro da vontade de Deus. Onde é esse centro? Onde é que fica? O que eu tenho que fazer? Qual curso eu tenho que fazer? Qual igreja eu tenho que frequentar? Qual apóstolo eu preciso dar dinheiro? Entende? A gente fica então nessa, porque a Bíblia fala de chamado. É muito claro isso na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Mas para entender o que ela realmente diz, a gente precisa abandonar algumas ideias, como por exemplo essa de pensar em um chamado individual focado no que Deus tem só para mim. Porque é isso, nós atomizamos demais a espiritualidade. Tanto que às vezes a gente ouve por aí, esqueça quem está do seu lado, é você e Deus. Você não vem no culto por causa do seu irmão, você vem por causa de Deus. Então é você e Deus. Então nós realmente acreditamos que nós somos o quê? Que nós somos diferentes e que tem algo específico. Gente, é uma parada mais ou menos assim. Eu preciso descobrir o que Deus tem para mim, senão eu não serei feliz. Ou seja, nós trazemos essa ideia mundana de que eu existo para ser feliz. E eu já preguei sobre isso aqui. Eu sei que o Tiago Mates prega também sobre isso por aqui. Eu sei que eu sou citado de vez em quando aqui, né? Então o que acontece? É isso. Estar no centro da vontade de Deus é eu fazer o que eu nasci para fazer. É como se Deus então pegasse você, olha, aqui está o Márcio. O Márcio vai nascer e o que eu projeto para o Márcio é isso. E aí o Márcio agora, ele precisa descobrir o que é isso. Porque senão ele não vai ser feliz, ele vai ser uma peça fora do quebra-cabeça. Ele vai ser um cubo não montado. Como é que é o nome desse cubo que... É cubo mágico? Obrigado, querido, cubo mágico. Eu nunca montei isso, meu TDAH não deixa, eu quebro ele. É como se eu fosse um cubo mágico não montado, entendeu? Porque eu preciso. Mas é isso, nós colocamos essa métrica, essa ideia, esse alvo, porque eu preciso ser feliz. Então eu preciso estar no centro da vontade de Deus, porque aí vai dar tudo certo na minha vida. E isso não é real. Então a gente precisa tirar essa ideia de que Deus tem algo para você, que você é realmente assim, diferenciado. Não, aceite, tá? Ih, passei demais. Você não é especial. Aliás, eu preguei uma mensagem aqui na rede com esse título: você não é especial. Deus não tem um chamado exclusivo só para você. Vamos parar de pensar de forma individualizada. O editor dos meus livros é um cara fantástico. É um cara que realmente ama o trabalho, faz muito bem, é um ótimo editor de livros. Mas ele viveu a sua juventude e início da vida adulta nessa crise. Para quem não sabe, vida adulta é quando a gente tem que pagar boletos e querer emagrecer. Sinal que você chegou na vida adulta. Então, a juventude dele e a vida adulta era basicamente essa neura. Gente, é tipo uma neura mesmo. Será que eu estou? E aí ele com oportunidades na vida de ir morar fora, mas será que é isso que Deus quer para mim? Quantas vezes você ficou assim, nessa luta? Será que é esse? Será que é isso que Deus tem para mim? Essa é a vontade de Deus? Será que esse é o meu chamado? Qual será o meu chamado? A gente fica individualizando isso. Qual será que é o meu chamado? Não existe esse tal do chamado específico, aquela ideia de que você nasceu para fazer tal coisa. Não existe. Tem algumas pessoas que a gente olha, mano, ele nasceu para fazer isso, né? Nasceu para fazer isso. Mas é porque a pessoa se dedicou àquilo, ela ama fazer aquilo. Então está mais ligado àquilo que você ama fazer e sabe fazer do que algo que Deus vai aparecer lá do céu e vai dizer, Simba. Porque é isso que a gente está esperando muitas vezes. Algo muito específico. E eu preciso encontrar esse lugar. E aí a vida está acontecendo no ordinário, e a pessoa se perguntando pela vontade de Deus, qual é o chamado. E isso atrapalha a espiritualidade. Porque eu acho que tem algo individual para mim, separado para mim. Só que você não é especial, você não é melhor do que ninguém. Mas Bibo, você pode pensar, e os chamados individuais da Bíblia? E tem vários. Você tem o chamado de Abraão, maravilhoso, o chamado de Moisés.
Vários indivíduos na Bíblia são chamados, mas na Bíblia, o chamado de um indivíduo, quase sempre, na maioria dos casos, se não todos, eles estão inseridos num contexto muito maior da história da salvação, num período em que Deus está se revelando à humanidade por meio dos reis, sacerdotes, profetas. Deus está construindo uma história de salvação. Então tudo está conectado ao quê? Ao plano de Deus para o seu povo. E nós precisamos tomar muito cuidado quando nós aplicamos essas histórias da Bíblia para a nossa vida agora. Não, mas se Deus chamou Abraão, tem um chamado para Abraão, eu preciso descobrir qual é o meu também. Se Deus chamou Moisés, eu preciso descobrir qual é o meu. Aliás, vamos olhar os discípulos. Você leu a Bíblia ou assistiu The Chosen? É um chamado muito particular, individual. E Bíblia, cadê eu? Cadê o meu chamado individual? Mas será que é isso mesmo? Vamos, por exemplo, ver o caso do apóstolo Paulo. Paulo, ele tem um chamado extraordinário. Paulo está lá indo matar gente. Jesus aparece para ele, ele tem um encontro com o Messias. E ele então, ninguém tem dúvida do chamado de Paulo. Ainda que os coríntios tivessem, ele tem que ficar justificando o apostolado dele. Mas grosso modo é um chamado extraordinário. Mas olha só a instrução que Paulo dá para Timóteo. Ou seja, outros líderes da igreja não precisaram ter um chamado ao ministério pastoral assim extraordinário, cercado de sobrenatural, não. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Li aqui na NTLH. Se você lê pouco a Bíblia, porque acha a linguagem difícil, compre uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Excelente. Ah, mas eu vi na internet alguém falando mal. Esquece essa pessoa. Acredita em mim. Tá bom? Ótima NTLH. Adolescente tem que ser NTLH. Tá bom? Tem que ser. Ó, olha como ficou. Olha, a gente entendeu o que Deus está falando aqui. Olha só. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Ou seja, nasceu na pessoa aquela vontade de trabalhar na igreja, de ser um bispo. Nasceu, percebam, não precisou de um chamado extraordinário, uma voz que veio do céu, algo que aconteceu. Eu sei que até na história da igreja, a gente ouve algumas histórias assim, que a pessoa estava andando, apareceu isso, um raio, aquilo outro, a pessoa fez uma promessa. Tem alguns chamados extraordinários. E às vezes você até pode conhecer a história de alguém, não, porque aquela pessoa estava fazendo isso e apareceu aquilo, ou aconteceu um milagre. A pessoa pediu um sinal para Deus. Eu não vou discutir a história que você conhece do chamado de alguém. Agora eu posso te dizer com confiança que isso não é o padrão para a igreja. O padrão para a igreja não é ficar pedindo sinal para Deus. O padrão da igreja é ter uma vida em comunidade, obedecer a palavra de Deus, e ali está o seu chamado. Inclusive, esse lance confunde muitos crentes, porque a maioria dos crentes associa chamado a ter um cargo na igreja, especialmente ser pastor. Será que ele tem chamado? Será que essa pessoa tem chamado? A gente associa muito chamado a isso. Contudo, o principal chamado na Bíblia, e isso está claro em vários textos, é para seguir a Jesus e não para ocupar um cargo. Esse chamado não precisa ser descoberto, mas vivido. Ou seja, o centro da vontade de Deus, seja lá o que isso significa, a vontade de Deus para a sua vida, o chamado que você acha que precisa descobrir, você não precisa. Você só precisa ouvir o convite de Deus te chamando para ser família dele. Você não precisa descobrir um chamado, você precisa ler uma Bíblia. Sabe o que você precisa descobrir? A sua Bíblia. Não o seu chamado. O seu chamado está em obedecer a palavra de Deus. Chamado não precisa ser descoberto, mas vivido. Então tira um pouco esse peso. Talvez você hoje é uma pessoa que está aí caminhando na sua vida, projetando a sua vida. Faça isso na presença de Deus. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então entenda, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você também tem um chamado. Porque chamado na Bíblia não é um chamado para ocupar um cargo na igreja, não é um chamado para ser um apóstolo, um bispo, um pastor, uma pastora, enfim.
Chamado na Bíblia não é isso, é um convite para seguir a Jesus. Então você tem um chamado. Você tem um chamado. Deus chama homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos. Anciões também está certo, né? Se eu não me engano. Alguém do português aí? Deus chama. Quem é banhado pelo Espírito é chamado. Essa irmã que acabou de se batizar, chamada por Deus. Se você confessou que Jesus Cristo veio em carne, morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de voltar para estabelecer o reino dos céus, você tem um chamado. Você precisa aceitar isso. Você já tem, já foi entregue a você, não precisa ser descoberto. Não precisa fazer uma conferência para destravar o teu destino. Você só precisa ser obediente ao chamado que já foi colocado diante de você. O grande teólogo Russell Shedd diz o seguinte: todos os casos em que Paulo emprega o vocábulo chamado, ele se refere ao convite soberano de Deus para a pessoa se tornar participante da salvação. Em momento algum, vemos uma ordem para aceitar uma responsabilidade ou um cargo. Mas Bíblia, como é que eu vou saber se eu tenho um chamado para servir na igreja? Não precisa saber. É ver a necessidade e estar ali disposto a servir naquela necessidade. Algumas coisas mais específicas é a comunidade que vai dizendo para você. Por exemplo, me perguntam muito: cara, como é que tu descobriu que o teu chamado era esse? Vivendo em comunidade. Eu queria fazer psicologia. Deveria. Porque sabe, quem faz psicologia é diagnóstico, não é em mim, isso é uma outra discussão. Aí eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de psicologia, mas eu gostava muito da Bíblia e a teologia era baratinha. Percebam, não teve nada de especial. E olha que naquela época eu orava bastante, e eu era pentecostal, tinha sonhos, aquela coisa. Mas não teve nada disso. É meio sem graça, porque eu queria contar uma história para vocês, que eu estava orando, os gravetos brilhando. Eu queria contar uma história, que eu estava lá cantando Cassiane, chorando, babando, e veio uma voz e disse: meu filho. Eu queria contar, mas não rolou. É que eu não tinha dinheiro para fazer psicologia. Olha só que sem graça. Aí eu fui fazer teologia, que era muito mais barato. Aí eu gostei de teologia. E aí alguém disse: cara, é legal quando tu fala. Não, sabia que quando tu fala eu entendo? Eu falei: porque a gente é burro igual. E aí eu procuro aprender, o que eu aprendo eu já procuro ensinar, entendeu? Daí como eu sou meio burro, eu falo a nossa linguagem, tamo junto. E aí, rapaz, tu devia fazer mais isso aí? Tá bom, eu vou fazer então, é isso, entendeu, gente? Não teve nada assim de... E aí foi acontecendo, aí quando eu vi, estavam pagando faculdade para mim, e eu falei: agora eu vou entrar nesse mundo aí. Nossa, e como é que tu soube que tu tinha que fazer um programa de rádio? Eu queria falar na rádio. Aí me deram a oportunidade. Nossa, e como é que tu começou o teu podcast? Me expulsaram da rádio. Gente, eu fui fazendo. Glorifica a Deus. É lícito. Não estou passando por cima de ninguém. Estou honrando a palavra de Deus. Vai. E digo para vocês, se tivesse na época dinheiro para fazer psicologia, e tivesse cursado psicologia, hoje eu seria um psicólogo para a glória de Deus. E tenho certeza que estaria servindo na igreja de alguma forma, auxiliando os meus pastores num bom aconselhamento, sei lá. Com certeza seria o melhor psicólogo que eu pudesse ser, para a glória de Deus. Porque chamado na Bíblia não é sobre ter um cargo na igreja. Chamado na Bíblia é sobre estar na presença de Jesus. E aí, então eu posso mostrar para vocês alguns textos bíblicos que comprovam essa tese de que chamado na Bíblia é ter um encontro com Deus. 1 Coríntios, Paulo vai dizer: fiel é Deus que o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Efésios, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ou seja, não é um chamado que vocês descobriram, é um chamado que vocês receberam. Não foi descoberto.
foi recebido. E o autor aos Hebreus fala: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Participantes do chamado celestial. Fixem os seus olhos e pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ou seja, só nessa pequena amostragem, e tem vários outros textos, fica muito claro isso. Você tem um chamado, e esse chamado é: caminhe com o Senhor Jesus. E aí, lendo então os versículos que falam sobre chamado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ainda que no Antigo Testamento também, chamado está ligado a um convite para o povo de Deus testemunhar que há um Deus em Israel. Até mesmo no Antigo Testamento há esse chamado, e o chamado é essa ideia de que este povo precisa testemunhar que há um Deus em Israel. E no Novo Testamento fica ainda muito mais claro. E aí nós podemos então identificar 3 aspectos do chamado quando nós olhamos para o Novo Testamento, que é onde nós pautamos a nossa regra de fé. O primeiro chamado é o chamado para pertencer à família de Deus, é o convite à salvação, o discipulado. E isso é maravilhoso, você é convidado a pertencer a uma família. Gente, vocês já pararam para pensar que se não fosse por Jesus, você não sentaria ao lado de determinadas pessoas? Se não fosse por Jesus, nós não teríamos essa família. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Só os velhos agora entenderam a referência. Você que não entendeu, é uma série da Globo chamada Grande Família, uma família caótica, mas que se amava. Uma referência mais moderna, a série O Urso no Disney Plus. Troca o restaurante pela igreja, você tem um ótimo discipulado ali. É isso, pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com ideologias diferentes, mas tem algo que une. A igreja é essa família de gente esquisita, de gente pecadora, mas que tem algo em comum: o Espírito Santo, que é o vínculo da paz, banhados pelo sangue de Cristo. É por causa da igreja que a gente senta ao lado de pessoas que a gente jamais sentaria se fosse escolha nossa. Mas eu não tenho escolha, eu não escolho a família, é a família que me escolhe. Quem chama Deus de pai não escolhe irmão. E gente, é um desafio, é um desafio. É um desafio. A nossa tendência às vezes é: essa pessoa é difícil, aí a gente já quer dar uma bloqueada na pessoa. Aí eu converso com a minha esposa às vezes sobre isso, sobre a própria comunidade local. A gente, tu viu que aquela pessoa lá, não sei o quê? Pois é, né? Mas aí, às vezes, até uma vez uma conversa, eu não sei se eu podia estar falando isso. Amor, tu está assistindo? Qualquer coisa manda para o site a outra da noite, não essa. Vou contar só para vocês de manhã, viu? Quem vem no culto da manhã é mais abençoado. Que acordou cedo, Deus recompensa. Mentira. Mas tinha uma pessoa lá que era meio difícil na comunidade que a gente estava, e eu e minha esposa estavam falando mal dela na mesa. Sabe quando o casal começa a murmurar? Aí, mentira, a gente estava só falando que ela era difícil. E aí eu falei: não, amor, já dá um corte na próxima vez. Já chega assim, tipo, diz Esparta, tal, né? E aí a minha esposa, que é mais crente que eu, falou assim: não, calma. E de fato assim, aí você vai conhecendo um pouco a pessoa, você entende o background da pessoa, entendeu? Tá, ela é assim por causa disso. Então você tem um pouco mais de amor, mais de empatia. Gente, o fruto do Espírito que Paulo fala aos Gálatas: bondade, longanimidade, né? Paciência, amor, né? Tantas virtudes que a Bíblia fala. Você acha que ela fala para a igreja por quê? Porque é na igreja que elas vão ser testadas. Paulo fala tanto de unidade da igreja, e fala tanto por quê? Porque não é fácil ser igreja. Não é fácil ser igreja. Mas a igreja é esse lugar, é esse lar para quem não tem casa. Igreja é um lugar maravilhoso que pessoas que vêm de outra cidade podem encontrar nessa igreja família. Aliás, fiquem atentos à igreja de vocês. Será que não tem um jovem casal com um filho pequeno que está na cidade e estão precisando que alguém cuide da criança uma noite para eles poderem respirar um pouco e ir num jantar sem estar preocupado com a criança, sendo mãe. A igreja é esse lugar onde a gente faz família, irmão. Gente, a gente chega aqui: bom dia meus irmãos, minhas irmãs. A gente não é comum? Ou quando era da Assembleia: paz do Senhor, irmão. Isso não pode ser um jargão na nossa vida, galera. Isso não pode ser um jargão. Paz do Senhor, irmão, irmã.
Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Isso tem que significar alguma coisa muito séria na nossa vida, não é não? Eu estou chamando você de irmão. Eu estou chamando você de irmã. Eu sei que você não é da minha família de sangue, mas em última análise é, né? A gente foi comprado pelo mesmo sangue, banhado pelo mesmo sangue. A gente precisa levar mais a sério. Esse modo de tratamento, ele não é só cordialidade e educação. Meu irmão, minha irmã. Não, é um laço familiar. Um vínculo espiritual real. Esse é o chamado. Um chamado ao discipulado, entendeu? Esse é o segundo já, né? A ideia da família de Deus. E depois o segundo, tá? O segundo aspecto. Já foi? O segundo aspecto, ser servo de Deus e manifestar sua glória e santidade na igreja, tanto na igreja como no mundo. Esse é o convite à santificação. Então, primeiro, pertencer à família de Deus, algo muito sério, algo que realmente, sabe, me leva ao discipulado. Depois, qual é o objetivo dessa família de Deus? Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente seja santificado. E esse é o lance da família, gente, porque é na família que a gente vai ouvir verdades. Entendeu? É na família que a gente vai ouvir, às vezes, algumas coisas que podem até nos ferir, assim, tipo, nossa, mas assim como o ferro com o ferro se afia, assim o amigo ao seu amigo, o seu irmão ao seu irmão. É na família de fé que nós vamos ouvir algumas verdades. É Pedro, gente, o apóstolo Pedro, o grande Pedrão. Pedro, sem sombra de dúvida, um líder da igreja primitiva. Os primeiros 10 capítulos de Atos se ocupam do ministério de Pedro, né, da igreja primitiva, mas com ênfase na liderança de Pedro. Pedro é o cara que se levanta para pregar em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Mas Pedro é família. Aí Paulo vê Pedro agindo de maneira equivocada, repreende Pedro, chama ele de hipócrita. Olha só que delícia. Mas é na família que você vai ser o quê? Discipulado, santificado. Por que às vezes o casamento dá uma desgastada? Porque é no casamento que a gente vai ouvir umas verdades. Tu é assim, tu é assado. E não dá para negar, a pessoa convive com você. E às vezes você, não sou. Ser infantil, não sou, né? E machuca às vezes. Mas daí o que um crente faz? Respira, encara a verdade e vai dobrar o joelho. Porque nós somos o quê? Ser chamado, é um chamado à santificação. É a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas a santidade não é algo que eu busco e que sofro da parte de Deus para ser salvo. Não, é para manifestar salvação. Santificação não é para ser salvo, santificação é para ser sal. E esse é o terceiro aspecto do chamado de Deus. É o chamado para fazer a obra de Deus. Esse é o convite do serviço. Envolve dons, talentos, ministérios, ocupações, trabalho e missão. Ou seja, aqui nesse terceiro ponto pode ter algumas especificidades. Nossa, consegui falar, não pede para repetir. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu. O pessoal, o que que eu perdi? Viu, mexeu no celular, perde a bênção. Então o que acontece? É isso, nesse terceiro aspecto do chamado, pode ter algumas coisas mais específicas. O que acontece? Mas isso você descobre na caminhada. O crente não é aquele que fica sentado, orando, ó Deus, qual é o teu propósito para mim? Não, o propósito ele descobre na caminhada. Ele já está no caminho, ele já está em Jesus, ele foi chamado por Jesus para pertencer à família de Deus, ele é santificado nessa família de Deus, e agora é nessa caminhada que ele fala, olha, tu canta bem. Por exemplo, nunca me convidaram para o ministério de louvor. Acho justo. Inclusive eu amo bateria, mas eu bato palma fora do ritmo. E quem é que me disse isso? Os meus irmãos. Entende? Ou seja, é aqui que os seus dons, e todos vocês têm um talento. Todos. Você pode ter um, alguns vão ter 5, outros vão ter 10. Mas todo mundo que aceita Jesus Cristo, que é aceito na família de Deus,
Todos aqueles que são o que? Dinamizados pelo Espírito Santo, recebem algum dom. Gente, isso é claríssimo nas Escrituras. Isso é claríssimo nas Escrituras. Todos recebem um dom. Inclusive, Pedro fala, 1 Pedro 4,10: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Percebam, não é para ser descoberto. Você já recebeu. Viva. É na vida que está acontecendo. Assista ao filme Soul, da Pixar. Maravilhoso esse filme. É só a vida, 22. É só a vida. É na vida que está o propósito. O seu dom, o seu talento, você vai descobrir vivendo. Entende? Cada um, 1 Pedro, se você quiser procurar na sua Bíblia, 1 Pedro 4,10: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Múltiplas formas. Olha a sabedoria de Deus espalhada na igreja. Você tem. Deus não tem filhos à toa. Deus não tem filhos à toa. Ou seja, esse terceiro aspecto do chamado, ele envolve diretamente a missão. E Deus não tem filhos à toa. Quem é filho de Deus está trabalhando junto com o Pai. Isso é maravilhoso, não é? Deus não tem filhos à toa. Vocês têm noção que a oração que a gente deveria fazer, como a oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma oração que me compromete com a missão de Deus na terra? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, santificado seja o teu nome, que a minha santidade que eu recebo de ti, manifeste a tua santidade para o mundo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, a igreja, a família do Pai, vive de tal maneira na terra, que manifesta essa vontade, esse reino. É um desejo do Filho de Deus, da Filha de Deus, dos discípulos de Cristo, esse anseio pela vinda do reino de Deus. Mas não é um anseio onde ele fica esperado, sentado no culto. Não, ele trabalha para que esse reino venha. Ele trabalha para que esse reino venha. Isso é incrível. Porque todos nós temos um dom. Mas Bibo, como é que eu descubro o meu dom? Não é a pergunta. A pergunta não precisa ser feita. Viva na igreja. Viva em comunhão. Tenha um coração de servo, um coração de serva. Essas coisas vão acontecendo, vão sendo, sendo reveladas no caminho. Sem estresse. Deixa fluir. Entendeu? É no flow. Por onde a gente passa, é show. Então, não é para ter, um peso. Olha qual é. Viva diante de Deus. Entendeu? Ou seja, quer no trabalho, na escola, na faculdade ou na família, na comunidade local, Deus os capacita para servir de maneira que o corpo de Cristo seja edificado e o evangelho proclamado. Perceba, o chamado, isso aqui é importante, se você decorar só essa parte da pregação, está valendo. O chamado é menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à imagem de Cristo e servir onde Ele o colocou. Temos um mundo para cultivar e guardar, uma família a qual pertencer e uma salvação para anunciar. Perceba, não é sobre você. Tem uma música que eu gosto, mas que nenhuma igreja canta. Eu não vou cantar também, porque eu canto mal, mas procura aí, Nunca Foi Sobre Nós. Eu acho que esse é o nome da música. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Gente, não é sobre você, não é sobre a Red, não é sobre o Matos, não é sobre o Bibo, não é sobre o Cata, não é sobre o Shed, não é sobre o Tim Keller, não é sobre o John Piper, não é sobre Nicodemos, não é sobre seja lá quem você admire, é sobre Jesus. Não é sobre você descobrir alguma coisa que está lá específica no reino de Deus para você, não é sobre isso. É sobre ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. E aí o que? Não é sobre você encontrar esse papel específico. Tira esse peso da sua mente, do seu coração.
Você não precisa descobrir nada, você precisa aceitar o que foi dado a você. Eu sei que você quer, talvez, sabe, é que eu queria acertar a Bíblia, eu queria fazer tudo certo, eu queria fazer tudo certinho, eu quero realmente estar no centro da vontade de Deus. Olha, esqueça estar no centro da vontade de Deus e deixe Cristo ser o centro da sua vida. É isso que faz a diferença. Não é uma preocupação em querer acertar nos mínimos detalhes, porque você não vai acertar, você vai errar, você vai patinar, você vai cair, você vai pecar. Por isso que a gente precisa da família. A família nos ajuda, a família nos acolhe, a família nos discipula, a família nos disciplina. Então esqueça o centro da vontade de Deus. Preocupe-se em Cristo ser o centro da sua vida. E as demais coisas vão fluindo. Nós temos um chamado à fidelidade. É um chamado à vida ordinária. O problema é que a gente compra tanto esse discurso do extraordinário, viver o extraordinário. Isso só influencer de internet e pastor rico vive. A maioria de nós está ralando. E eu gosto muito de um exemplo da cultura pop, que é O Senhor dos Anéis. Infelizmente os mais novos não assistem essa obra-prima. Mas O Senhor dos Anéis é maravilhoso porque a gente tem um cara chamado Sam. É um jardineiro. Sai do condado, da casa dele, um lugar bem legalzinho, bacana, verde, com árvores, boa comida. Não vamos falar das ervas, tem crianças aqui na igreja. Um lugar maravilhoso. E de repente o amigo dele, o chefe dele, recebe uma missão, tem que destruir um anel, que que desperta o mal nas pessoas, tem um inimigo atrás desse anel, e o amigo dele recebe um chamado muito específico: você tem que destruir o anel, vai. Aí o Sam, não, eu vou junto. Não, senhor Frodo, eu não vou, eu vou com o senhor. E aí uma galera improvável, hobbits, anões, elfos, humanos, magos, uma galera muito esquisita, faz uma jornada para destruir esse anel. E a gente tem o Frodo como grande protagonista. Só que sabe o que é lindo? Que Frodo jamais conseguiria se não fosse o Sam. Um cara que não estava perguntando, e o que eu faço? O Sam não estava perguntando o que eu faço. O Sam fazia, o que tem para fazer? Onde eu posso ser fiel? E aí tem uma parte lá no final, é spoiler, enfim, mas já tem mais de 20 anos. Tem uma parte que o Frodo está lá todo esgualepado, não aguenta mais o peso daquele anel, aquela coisa, e aí o Frodo está muito triste e não aguenta, eles estão quase chegando no topo da montanha. E aí o Frodo fala, eu não consigo me lembrar do gosto da comida, nem do som da água, nem da sensação de tocar a grama, eu estou despido nas trevas. O Frodo ele se desespera, ele sente a presença daquele olho do Sauron sobre ele, aquele mal. E aí o Sam fala o seguinte, olha, então vamos nos livrar dele, referindo-se ao anel, de uma vez por todas. Vamos, senhor Frodo, eu não posso carregá-lo pelo Senhor. Ele não tinha como carregar o anel, mas eu posso carregar o Senhor. E aí, meu irmão, ele pega o Frodo, põe nas costas, e eu estou chorando, cara, porque é lindo isso, cara. Ele leva o Frodo, mano, e aí, enfim, eles destroem aquele anel horrível. Veja, o Sam não tinha um chamado específico, uma revelação divina sobre o papel que ele desempenharia. Ele apenas se manteve fiel e presente, cuidando de Frodo quando o amigo não conseguia mais prosseguir sozinho. Da mesma forma, nosso chamado nem sempre será como o de um grande herói. Você talvez não vai ser protagonista de nada. Você não vai ser famoso e nem queira, é uma porcaria. Para de ser, você vai ser protagonista, grande, alto. Queira ser servo. Frodo cumpriu o seu propósito específico que tinha para ele, mas você talvez não vai ser Frodo, você não vai ser Paulo, você não vai ser Pedro,
você não vai ser Maria, você é mais Marta, aceita. E olha, igreja sem Marta está lascada, viu? A gente joga muito Marta de escanteio e acha que Maria é a bambambam. Não, precisamos de Marta também. Equilíbrio. Talvez você seja a mãe de Rufo, ninguém sabe quem foi, mas foi importante para o apóstolo Paulo. Você acha que a igreja chegou onde chegou só por causa dos apóstolos? Não, tem um monte de anônimo que fez acontecer, gente que a gente não sabe o nome. Aliás, quantas mulheres apagadas da história da igreja por conta do machismo. Mas a gente está aqui servindo a Jesus, porque anônimos foram fiéis no ordinário. Então nós precisamos entender isso, que talvez nunca recebemos uma missão que transforme o mundo. No entanto, assim como Sem, somos chamados a ser fiéis e servir onde Deus nos colocou, sabendo que em sua sabedoria até mesmo os atos mais simples de fidelidade fazem parte de um propósito muito maior. Talvez você vai ser sempre aquela mãe dedicada à sua família. Ninguém vai saber o seu nome, nunca vão citar o seu nome na igreja. Mas que bom que a sua família sabe o seu nome e é grato por tudo que você faz. Você é um pai que rala, ou às vezes os pais, enfim, todo mundo ralando e é isso. Mas talvez o seu chamado mesmo específico é ser um bom pai, ser uma boa mãe, ter uma boa família. Porque hoje em dia, permanecer casado, ter uma boa família, ser presente na vida dos filhos, é um chamado. E é um testemunho nesse mundo fragmentado. Aceite que você não vai ser protagonista. Aceite que talvez você não viva uma vida extraordinária como pregam por aí. Agora, não se conforme em não ser fiel no ordinário, porque é no ordinário que as coisas incríveis acontecem. É no ordinário que somos chamados à fidelidade, e esse chamado é para todos nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos guarde, que você possa sair daqui nessa manhã entendendo que você tem um chamado, que esse chamado tem pelo menos 3 aspectos: pertencer à família de Deus, ser salvo e ser um missionário, ser uma missionária, testemunhar no ordinário, no trabalho, nas coisas simples. Gente, nas coisas simples, sabe, é nas coisas simples. A gente às vezes fica muito preocupado com o demônio nas músicas, no cinema, nos desenhos, e a gente esquece da ação maligna no cotidiano da nossa vida, no desafio do trabalho, naquela oferta tentadora, sabe, naquilo que a gente pode fazer de errado e ninguém vai ver. É ali que está o maligno. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a isso, no dia a dia, no corriqueiro. Para isso, pertença a uma família de Deus. Realmente entenda que o discipulado é uma coisa séria. Aceite ser corrigido, aceite ser disciplinado. Senão você não vai crescer e você não vai amadurecer. E consequentemente você não poderá testemunhar daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você quiser ler o meu novo livro, Como se tornar um cristão inútil, tem algumas unidades disponíveis aqui na rede. Você encontra na Amazon, Mercado Livre, Shopee, Ebenezer, Plenitude. Com certeza na livraria do shopping dessa cidade tem o meu livro. Para mim seria uma honra poder ter vocês lendo o meu livro, que eu acabei de lançar. E é isso, que o Senhor nos ajude, tá bom? Se você quiser ler mais sobre isso, eu falo bastante no meu livro. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, porque gastamos tanto tempo, gastamos tanta energia, tanta oração, perguntando para o Senhor coisas que estão óbvias na tua palavra. Nos perdoa, Senhor, por perdermos tempo e não prestar atenção naquilo que já está tão revelado na tua palavra, tão escrito, tão claro. Senhor, dá-nos um compromisso com o chamado que nós recebemos de Ti. Dá-nos um compromisso para que a gente consiga desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Dá-nos, Senhor, paciência, amor, mansidão,
para a gente viver como família de Deus e sermos realmente uma casa, sermos um lar. Aliás, Deus, todos os dias nós ouvimos alguma notícia envolvendo escândalos na igreja, abusos e mais abusos. Tem muita gente ferida com a igreja, Senhor. Que nós, como igreja, possamos testemunhar de que nem toda igreja é uma sinagoga de Satanás. Que nós possamos testemunhar, e Senhor, que nós possamos trazer mais pessoas para a nossa casa antes de trazermos aqui para a nossa igreja. Que a nossa casa, que o nosso lar seja um pequeno pedaço da igreja que congregamos. Porque nós somos teus filhos, sacerdotes e sacerdotisas do Deus vivo. Nós estamos em missão. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis no pouco que tu nos colocaste, para que o teu nome seja glorificado nas pequenas coisas, para que o Senhor seja grande em tudo. Em nome de Jesus. Amém.